Olá, queridinhas e queridinhos, o Papo e Opinião está no ar. Eu sou Cila Brito e você é o meu convidado especial. Pode chegar! Gente, dessa vez nós vamos fazer o programa especial em parte 2. O papo foi tão bom que rendeu a segunda edição especial dos Cuidados com a Voz por Denis Batista. Ele está aqui para conversar mais um pouquinho com a gente e explicar mais coisas, mais curiosidades que nós temos, né, sobre a voz e muitas coisas que talvez nós não saibamos, né? Então, seja bem-vindo de novo, Denis. Yes! It's amazing! Meu Deus, ele baixou o professor de inglês aqui. How are you, Sila? I am fine, baby. Você pensava que eu não ia falar inglês hoje? Tô brincando, gente. O programa que tem um professor de inglês é um outro programa. Aí vocês vão ter que entrar no canal da rádio e conferir ele, tá? Mas fico muito feliz por estar aqui novamente pra gente conversar mais um pouquinho sobre fonoaudiologia. Denis, explica para o pessoal de casa e as pessoas que sofrem com as famosas e temidas sinusite, rinite e amigdalite. Quais precauções elas precisam tomar? A gente que é fono, a gente não atua diretamente com isso. A gente precisa do apoio do otorrinolaringologista, tá? Para que atue com antibióticos, tá? Essa parte mais farmacológica. Mas assim, o que a gente traz quando a gente não tem muito problema quando se fala em pessoas comuns, tá? A gente tem mais problemas com esse tipo de inflamação quando se fala em profissionais da voz, tá? Aí a gente precisa trabalhar em conjunto para que isso não afete a produção da voz, tá? Porque em quadros, quando a rinite está inflamada, é muito comum que a pessoa fique com a voz alterada. Exemplo, quando fala mamãe, fala babai. Não é isso? O nariz fica entupido, eu não consigo falar assim. Como se explica a gagueira? Ela tem cura? Adoro esse tema, principalmente porque quem me conhece sabe que eu sou gago. Se fala gagueira, é certo? É errado falar esse termo? É corretíssimo, tá? Gagueira, pode falar gagueira à vontade. Mas sim, é um tema bastante interessante. Assim como eu amo voz, eu também amo gagueira porque eu sou gago. Poucas pessoas sabem. Só quem vive comigo sabe que eu sou gago. É porque agora eu não apresentei nenhum episódio, tá? Mas é muito comum que tá comigo no dia a dia sempre vê. Então, já existem alguns estudos. Não existe uma causa cientificamente comprovada, né, do que ocasiona isso, tá? Mas assim, já existem estudos bem avançados que falam sobre atividades mais lentas no cérebro. Ou seja, quem é gago, né, tem uma parte do cérebro que ele funciona de uma forma mais lenta. Por isso que justificando assim a fala mais repetida. Ao invés de falar repetido, fala repetido. Ou então fala repetido. Ou então repetido. É isso que essa teoria ela tenta justificar isso. No momento é a teoria que está tendo mais avanços, exatamente. Mas, assim, a gente também leva em importância questões emocionais, porque existem vários graus. É muito comum pessoas que tiveram traumas e simplesmente acordam gagos. Pessoas que tiveram algum problema neurológico e de repente se vê gago, né? Ou então, crianças que ao longo da vida inteira foram gagas, que é o meu caso. Eu era muito gago. Conversar com você era impossível, eu gaguejava toda hora. Tipo, eu era aquele gago que ficava assim, Não consigo te imaginar assim. Não consigo. A melhor parte, eu tenho uma avó incrível, né? Que toda vez que eu gaguejava, ela dizia assim mesmo: fala direito, o menino fica. E ela tem uma colher de pau, que até hoje ela tem. E ela ficava: ou você fala direito, eu vou te dar uma surra, tá? Te amo, vó. Acontece, tem muita família que não entende que é uma questão involuntária, não é porque a criança não quer, tá? Então, conselho, não façam pressão para que a criança fale direito, fale de uma forma fluente. Quando a gente fala de fala fluente, é uma fala que não é interrompida, né? Que ela flui, tá? O susto também pode ocasionar? Se tomar um susto? Eu tomei muito susto e não fui curado da gagueira.
Olha, pra um susto causar, eu acho bem difícil. Só se esse susto vier com trauma, né? Com alguma questão psicológica. Aí sim, aí a gente já entra com a disfunção psicogênica, tá? Que é uma questão psicológica. E como é que faz para nós mortais, que não somos profissionais da voz, como fazer para ter uma boa dicção? Primeiramente, ela é profissional da voz, tá? Ela é locutora, então ela é profissional da voz. Inclusive, a gente pode contar do nosso projeto. Nós podemos contar. O que acontece é que o Denis, que está formando em fonoaudiologia, vai trabalhar com a rádio. O tema do TCC dele é sobre a nossa rádio já. E ele vai estudar os locutores. Êêêê! Exatamente. Tem sido um trabalho incrível. Eu fui articulando com o Gabriel, pedi alguns contatos, né? Os contatos da pessoa da rádio. Conversei com os meus orientadores, que no começo acharam o projeto meio desafiador demais, mas também sonharam junto comigo. E estamos na parte burocrática, né? Que é de terminar a construção do projeto em si, para encaminhar para o comitê de ética, pois envolve seres humanos. E tá sendo incrível o processo, o quanto a gente tá aprendendo. Eu tô apaixonado, de verdade. Então, você perguntou como é que pessoas que não são profissionais da voz, pessoas que não trabalham com a voz, pode ter uma boa dicção, né? Denis, eu não gosto de usar esse termo dicção, tá? Que eu acho que o que na verdade você quer dizer é uma boa articulação, né? A articulação é importante pra tudo. Uma pessoa bem articulada, ela prende a sua atenção, né? Então, tem pessoas que têm problema de articular por falta de dentes, por uma alteração do local do dente, por não conseguir produzir alguma palavra ou outra, né? Nós da fonoaudiologia, a gente trabalha com exercícios com a articulação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Ela tá imitando aqui, gente. Que figura! Então, eu vou trazer 2 exemplos muito bons que eu uso. Falar as 3 vogais de forma seguidas e pronunciando elas exageradamente. As 3 vogais são U, A, I. Compreendeu? U, A, I. Só que você vai falar de uma forma juntas, tá? Uai! Articulando bem, não precisa ter medo, tem que articular muito bem. Um outro exercício que eu gosto muito de usar é com uma rolha de vinho. Sabe aquelas rolhas de vinho? Pronto. Coloca entre os dentes, tá? E aí fala algumas palavras específicas. Claro que eu tenho alguns textos em que eu passo pros cantores, atores e tal, pra eles pronunciarem, tá? Mas eu acho muito legal pra vocês que trabalham com locução, colocar a rolha entre os dentes e aí repassar a pauta, ler a fala, ler textos, né? Isso ajuda muito a melhorar a articulação, tá? E quais os cuidados que nós precisamos ter no dia a dia com a nossa voz? Eu vou falar o truque que toda Miss fala: beber muita água. Beber muita água? Simples, gente. Não tem desculpa. E é de graça, a água a gente tem em casa, no trabalho. Ver a temperatura da água que você irá tomar. Hoje em dia, a ciência já traz estudos que você pode tomar água fria ou quente, tá? Depende das condições em que o seu corpo esteja, do local em que você esteja. É muito importante comer frutas, principalmente a maçã, porque ela tem substâncias que melhora a movimentação das pregas vocais, né, entre si. Evitem gritar, gente, evitem. Além de pigarrear também, evitar falar sussurrando, cochichando, porque é um esforço para as pregas vocais que não é legal. E você pode nos ensinar um exercício bem prático para o pessoal exercitar em casa? Um exercício bem prático, Sila. É complicado dizer algo que seja de forma assim global, que se encaixe com todo mundo, porque ao contrário do que todo mundo pensa, a voz ela tem características pessoais. Ninguém tem uma voz parecida com ninguém, tá?
todo mundo tem uma voz diferente. Por mais que tenha aspectos que lembrem uma voz de uma outra pessoa, mas sempre tem algo que difere a voz de um indivíduo para o outro. Um exercício que eu indico é sempre aquecer a sua voz, tá? Aqueçam a voz sempre quando vocês forem usá-la por um longo tempo. Exemplo, tem muita gente que pensa que só aquece a voz quem canta, só aquece a voz quem trabalha com a voz. Mas quem ministra uma aula, quem apresenta um seminário, né? E vê que vai precisar da voz com mais preparação, aqueçam a voz. E também tão importante quanto aquecimento é desaquecimento. Por quê? As pregas vocais, elas são constituídas de músculo, né? E assim como a gente vai pra academia, a gente precisa alongar o músculo, né? Treinar o músculo para que daqui a algum tempo a gente tenha um corpo mais em forma. As pregas vocais, elas também precisam ser trabalhadas, tá? Então, um exercício que eu indico é aquecimento vocal. Tem vários exercícios de aquecimento vocal. Não vou indicar no YouTube. Agora sim, é muito importante que os exercícios sejam feitos com a presença de um profissional da voz que possa auxiliar corretamente. Não adianta eu dizer assim, faça exercício tal, e eu não tá vendo a forma como vocês estão fazendo, porque se não faz de forma incorreta pode piorar a voz, né? Mas aquecimento vocal consiste em vibração de lábios, exemplo, quando a gente tá de saco cheio faz, e vibração de língua, que seria mais ou menos um som de um telefone quando toca, mas no seu tom habitual, tá? Mas aí tem umas técnicas que a gente trabalha tanto pro canto quanto pra fala. Bom, Denis, muito obrigada novamente por ter participado dessa edição da Rádio Já. Agradeço muito, muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço! Caso alguém esteja precisando de atendimento fonoaudiológico, a Clínica Escola da Unijorge, o Instituto de Saúde da Unijorge, ela tem atendimento com fonoaudiólogo sim, tá? É só procurar na internet o número que tem, liga, tá? Faz um cadastro, tá? E aí assim que a gente tem uma oportunidade, a gente liga e marca a avaliação. Bom, pessoal, esta foi mais uma realização da Rádio Já, núcleo de experimentos em conteúdos radiofônicos da Unijorge. Produção, locução e edição de Sila Brito, com operação de áudio de Iago Ribeiro e com supervisão do professor Leonardo Bião. Lembrando que este e outros programas você encontra na nossa fanpage, facebook.com/Rádio Já Unijorge, ou se inscrevam no nosso canal no YouTube e nos acompanhem no Instagram, @radio.já. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!